Em primeiro lugar, eu acho que existe um grande equívoco por parte de colegas do Ministério Público quando acreditam que essa grande mídia que os apoia é sua aliada, né? E acredito que não vai durar muito tempo para essa grande mídia se desmascarar rapidamente em adversária desses órgãos, como já foi, aliás, em outras épocas. Na época de Fernando Henrique Cardoso, a imprensa caía de pau em cima do Ministério Público, da politização do Ministério Público. E, de repente, quando esse Ministério Público começou a fustigar a esquerda brasileira, essa grande mídia se tornou sua aliada, né? Então, o Ministério Público vai ter que aprender, por bem ou por mal, que essa grande imprensa não é sua aliada, não é sua aliada natural, e que confundir a sua pauta com a pauta da imprensa é um risco institucional enorme, né? Ela acaba sendo desgastada. Agora, eu acho que hoje nós vivemos esse grande problema porque nós vimos por parte do juiz de Curitiba, né, a declaração em vários fóruns, né, de que a chamada opinião pública é um fator essencial para o sucesso da Operação Lava Jato. Me parece que o juiz de Curitiba, ele não sabe o que é opinião pública. Se ele acha que a opinião pública é algo que está solto nas ruas, né, ele está muito enganado. A opinião pública é algo forjado, é algo martelado. A opinião pública é o resultado do trabalho dos formadores de opinião. Então, a opinião pública não é o vox populi. Opinião pública não se confunde com um levantamento de opinião por um instituto estatístico, né? A opinião pública é aquilo que refletem os jornais, né? Portanto, trabalhar esse conceito de opinião pública é fundamental, junto com os membros do Ministério Público e os juízes, para que eles entendam o que é isso. A opinião pública é algo que se forma simplesmente a critério de quem manda nos meios de comunicação, né? E não é, portanto, isso que eles estão vendo, né? Agora, existe saída para isso? Olha, eu acho que grande parte dessa atuação do Ministério Público e da Justiça está muito moldada, ou é muito resultado de um certo idealismo deformado, né? Eles realmente, a grande maioria, realmente se acredita, realmente, os salvadores da pátria. Eles se acreditam. Eles têm plena consciência no seu íntimo de que estão fazendo a coisa certa. Mas esse idealismo deles faz eles se tornarem, vamos dizer, vesgos, não estão vendo a realidade de uma forma, vamos dizer, plena. Eles estão vendo a realidade do jeito que está sendo pintada, colocando eles num pedestal, que é uma situação absolutamente artificial, né? Então, eu acho que é muito falta de noção do que é comunicação social, de como ela trabalha, né? Apesar de muitos dos nossos colegas terem tido media training, né, eu acho que eles não entenderam de que se trata. Falta de estudar a teoria da comunicação. E outra questão que também tem que ser levada em consideração é que nos últimos anos, vamos dizer, no final do governo Fernando Henrique para cá, o recrutamento dentro do Ministério Público levou a que a grande maioria dos colegas se transformasse, vamos dizer, numa massa de classe média consumista, né? Então, são pessoas que querem, sobretudo, a carreira para viverem bem, para tirar dessa carreira o que ela tem de melhor para as suas expectativas individuais, que é uma boa remuneração, é um status, é poder, é prestígio. É isso que está interessando. Nós vimos hoje que
que aqueles que realmente trabalham com direitos humanos, que trabalham com a tutela coletiva, dentro da instituição, estão minguando, está virando cada vez uma minoria mais inexpressiva diante da grande maioria que está optando a tal da luta contra a corrupção, seja no viés criminal, seja no viés das ações de improbidade, né? E isso hoje que é o POP dentro do Ministério Público. Isso tem muito a ver com esse tipo de recrutamento, vamos dizer, desse pessoal mais novo, que quando viu o Ministério Público crescer, se sonhou lá dentro, porque achava que aquilo lá era uma carreira de seu sucesso pessoal, né? E isso está desmanchando aquele tecido institucional, né, que levou, na verdade, a Constituinte de 87 e 88 a prestigiar o Ministério Público, né, que era o quê? Eram pessoas que eram essencialmente altruístas, né? As pessoas que levaram o Ministério Público a ser o que ele é hoje, eram pessoas, antes de mais nada, que se sacrificavam por aquele órgão. Eu me lembro que quando o doutor Santoro e eu, na época, quando nós tivemos que cuidar do canal da maternidade no Acre, na época do governo Collor, as diárias não davam nem para o almoço. A gente tirava do nosso bolso para ficarmos semanas em Rio Branco, fazendo investigações. Isso aqui é do nosso bolso, porque a diária era tão pequena que era irrisória. Hoje as pessoas viajam para receber diárias, porque as diárias fazem uma diferença enorme. Cada diária é em torno de R$1.000. Então você fica 5 dias fora, você recebe R$5.000 líquido no seu bolso para acrescentar o seu salário, que já é poupudo. Olha, eu acho que vai ser necessário uma reengenharia do Estado, da administração pública. Só mexer no Ministério Público não adianta. O Ministério Público se tornou parte de um sistema em que se formaram elites por conta do seu poder de admoestação em cima da administração pública. A administração pública tem que voltar a crescer e se reafirmar, né, para poder fazer frente a esses desafios à sua autoridade, que muitas vezes são mais corporativas do que institucionais. O que eu acho pior não é nem a reforma abrir mão dos membros do Ministério Público, é os membros dos Ministérios Públicos, do Ministério Público e os donos da magistratura e suas respectivas associações, que ao invés de se juntarem à luta popular pela manutenção da Previdência, das regras da Previdência, brigam por regras especiais para si, querendo se destacar da maioria. Quer dizer, isso vamos dizer, é um indício muito claro de como o Ministério Público se distanciou da sociedade, né? Porque o Ministério Público hoje não está mais brigando pela Previdência, pela loucura que é essa reforma da Previdência, e sim está brigando para garantir o seu. Existe a própria PFDC, a Procuradoria Federal de Direito do Cidadão, doutora Débora do Prá, já fez um parecer técnico a respeito disso, mostrando que realmente essa reforma da Previdência ela é gritantemente inconstitucional, né? Mas a doutora Débora hoje faz parte de vamos dizer, de um grupo dentro da casa que é minoritário. Não é essa a luta da Associação Nacional dos Procuradores da República. A Associação Nacional dos Procuradores da República está brigando para que se mantenha o Ministério Público fora dessa reforma. E para isso usa toda a sua influência, todo o seu lobby junto ao governo golpista. Eu acredito que muitos colegas estão pensando isso, estão, a meu ver, completamente equivocados, por não estarem vendo que por trás desse discurso de combate à corrupção existe um discurso de desmantelamento de ativos estratégicos do país, né? Na verdade, que existe uma verdadeira operação de quebra desses ativos.
E isso não é feito por gente desinteressada, né? Isso também não é feito nem por nossos fundos, que não tem interesse nisso. Os fundos querem, afinal de contas, poder investir em empresa que dá um retorno. Então os fundos não têm interesse na quebra desses ativos. Também não é feito pelo empresariado nacional, que claro que não, eles querem salvar os seus ativos. Também não é feito, vamos dizer, por uma sociedade que realmente preza por seus empregos. Então quem é que está por trás disso? Quem? Né? Me parece que não tem como a gente escapar de ver ali uma mão vindo de fora, né? A verdade é que tanto a quebra do setor de engenharia civil, da indústria naval, e agora vamos dizer, o profundo impacto nas exportações de carne que houve com aquela operação carne fraca, né, mostram claramente quais são os interesses em jogo. É tirar o Brasil simplesmente do jogo, tá? do campo de jogo. O Brasil não tem que ser mais um concorrente. E olha que na carne a coisa é até mais grave ainda que na engenharia, porque o Brasil hoje é o maior exportador de carnes do mundo, e sendo que o Brasil não exporta sequer 20% da sua produção, né? Então, quer dizer, é o maior produtor de longe de carne do mundo. E do jeito que a Polícia Federal, para fazer sensacionalismo, colocou o problema, parece que o Brasil estava exportando carne podre. E isso não é verdade. Simplesmente não é verdade, porque a carne exportada, diferente de engenharia civil, da indústria naval, e agora vamos dizer, o profundo impacto nas exportações de carne que houve com aquela operação carne fraca, né, mostram claramente quais são os interesses em jogo. É tirar o Brasil simplesmente do jogo, tá? do campo de jogo. O Brasil não tem que ser mais um concorrente. E olha que na carne a coisa é até mais grave ainda que na engenharia, porque o Brasil hoje é o maior exportador de carnes do mundo, e sendo que o Brasil não exporta sequer 20% da sua produção, né? Então, quer dizer, é o maior produtor de longe de carne do mundo. E do jeito que a Polícia Federal, para fazer sensacionalismo, colocou o problema, parece que o Brasil estava exportando carne podre. E isso não é verdade. Simplesmente não é verdade, porque a carne exportada, diferentemente da carne que é consumida domesticamente, ela passa por um duplo controle, né, sanitário. Um controle sanitário brasileiro que é muito mais rigoroso para poder ser exportado, e um controle sanitário estrangeiro das respectivas autoridades. Então essa carne, ela é 100% boa para consumo, né? Agora, a carne brasileira depende muito de quem você compra, né? Já tivemos casos de frigoríficos que misturaram água no frango para aumentar o peso do frango, não é isso? Já tivemos casos de frigoríficos que não tomam o devido cuidado com as carnes utilizadas. Isso acontece. Agora, normalmente, quando esse tipo de coisa acontece, não tem um reflexo lá fora. As autoridades sanitárias brasileiras é que tem que reagir, né? E agora, quando você começa generalizar e dizer que a carne brasileira é ruim, sem distinguir, olha, o mercado internacional é uma praça de guerra. Uma praça de guerra. Digamos, podemos dizer irresponsável, porque parece que a grande mídia ganha de qualquer forma, né? Porque os anúncios durante essas operações parece que triplicaram, né? Pipocaram na televisão, nos jornais, dessas empresas, desses frigoríficos envolvidos nisso, né? Então o interesse da grande mídia... Olha, me parece que ali, nesse caso dessa operação da Polícia Federal, na verdade, foi todo mundo colocando os pés pelas mãos. Tanto que hoje a mídia conservadora critica a própria Polícia Federal nisso, porque viram o tamanho do estrago que foi feito. Quer dizer, no momento em que o Conselho da Europa anuncia uma suspensão sine die da importação da carne brasileira, né, isso para nós é um estrago enorme. Pode não ser para o grupo JBS, porque o grupo JBS tem frigoríficos no mundo inteiro.
tem frigorífico no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa. Então, para eles, o fato de a carne não sair mais do Brasil não vai diminuir o rendimento do grupo. É tudo uma questão de logística para eles, né? Mas outros frigoríficos, eles sofrem muito com isso. O setor sofreu uma perda de 15% de imediato com essa notícia que foi dada através da mídia e a partir de declarações de delegados da Polícia Federal, né? Então a gente vê que nossas instituições não sabem jogar o jogo nacional, né? Elas não têm consciência de uma estratégia nacional. Elas se veem simplesmente como ilhas isoladas, né, de bem-estar no serviço público, estão pouco se lixando com o impacto que suas operações têm na economia, até o momento em que elas mesmo poderão ser atingidas, porque quebrando esses setores, a arrecadação do Estado brasileiro diminui drasticamente e algum dia poderá faltar dinheiro para pagar os vencimentos de funcionários públicos. O PT foi um ator fundamental para o fortalecimento do Ministério Público na Constituinte, né? Muito do que a gente conseguiu hoje foi graças à atuação de deputados do PT e deputados, vamos dizer, progressistas do então PSDB, que naquela época tínhamos, né, vamos dizer, dentro do grupo de Mário Covas e outros, tínhamos também gente progressista do PSDB. Nós temos que lembrar que a origem do PSDB foi um racha dentro do PMDB em que as forças mais progressistas do PMDB não conseguiam mais conviver com o Centrão e criaram seu próprio partido, um partido mais à esquerda, né? Então, na verdade, na origem, o PSDB era muito próximo ao PT. E na Constituinte, tivemos pessoas que eram do PSDB, como, por exemplo, Sigmaringa Seixas, que depois foi para o PT, que atuaram em favor do Ministério Público, né? Mas com uma pauta do PSDB, né? Então, vamos dizer, o fortalecimento do Ministério Público tinha muito a ver com um esforço de melhorar a qualidade de governança e a qualidade da nossa democracia, para não possibilitar a administração pública, que tinha sido extremamente poderosa no regime militar, que ela cometesse arbitrariedades, seja contra a sociedade, seja contra os seus próprios funcionários, né? Seja em relação à economia. Então o Ministério Público foi criado para isso, como um contrapeso à arbitrariedade de um executivo que concentrava muito poder, né? Agora, esse Ministério Público, ele também foi se transformando ao longo do tempo, né? O seu sucesso inicial se transformou num ativo importante para o crescimento do seu prestígio e do seu lugar dentro da administração pública, né? O Ministério Público de hoje não é mais aquele Ministério Público artesanal, humilde de 1988. É uma máquina que cresceu com muito investimento, né? Investimento inclusive tecnológico. Hoje, trabalhar no Ministério Público é um privilégio, né? Um procurador da República tem a seu dispor um instrumental de trabalho invejável, que na nossa época não tinha. Cada um de nós tinha o quê? Sua mesa, uma máquina de escrever e um ramal de uma linha telefônica. Eu acho que o que acontece hoje é o quê? Que esse tipo de perfil atrai outro tipo de gente. É que eu já disse. O concurso público atrai outro tipo de gente. E são pessoas muito bem instruídas, muito bem formadas. Por isso ganham nos concursos públicos, porque os concursos públicos são extremamente disputados. E aquele indivíduo que talvez tenha um ideal maior, né? E que tenha talvez uma visão mais realista da sociedade porque padeceu mais, né? Ele não tem chance num concurso desse. Quem faz um concurso desse tem que ter tempo para estudar e se preparar para o concurso. E isso normalmente são pessoas que têm quem os sustente, né? Então a visão dessas pessoas é que
quando elas se preparam para um concurso desse, eles estão investindo em sua carreira. E na hora quando eles entram na carreira, eles querem colher. Ou seja, eu investi durante esses 3 anos, agora eu quero saber o que tem aqui para mim. É uma visão completamente diferente. Essas pessoas reclamam de tudo. Essas pessoas reclamam de excesso de trabalho, de falta de gente para trabalhar com eles, de falta de perícia. Ora bolas, quando a gente entrou no Ministério Público, não era menos trabalho não, porque a gente ainda por cima tinha a Advocacia da União. A gente era Ministério Público e a Advocacia da União junto. A gente tinha prazos nos processos para fazer contestação. A gente tinha que fazer audiências, que não eram poucas. E a gente só tinha nossa máquina de escrever, nós mesmos. Máquina de escrever manual. Hoje tem um monte de programas, banco de dados, né? Acesso à bibliografia, à jurisprudência. Mas as pessoas não estão vendo o tanto que eles têm, mas não param de reclamar. Então, o que se vê mais na lista de discussão do Ministério Público é reclamação. Ah, eu estou assoberbado. Ah, o dinheiro não está dando. Ah, eles têm que pagar o plantão. Ah, eles têm que pagar o acúmulo de ofícios. Meu Deus do céu, eu na minha carreira teve época que eu acumulei 5, 6, 7 funções ao mesmo tempo. E nunca pedi um dinheiro a mais e nunca pedi distribuição diferenciada por causa disso. E não sou eu não, é um monte de gente assim que nem eu. Tá? Agora, hoje parece que isso aqui as pessoas esqueceram. Mas é uma outra cultura, é uma cultura do que eu quero me dar bem. Infelizmente, claro, existem honrosas exceções. Tá? Existem honrosas exceções de pessoas que fazem um trabalho formidável, estão sozinhas em procuradorias do interior, tá? Mas são exceções. A grande maioria quer sair da periferia para o centro, custe o que custar, estão mais preocupados no seu projeto pessoal. E você é a favor do fim do foro privilegiado? Atualmente não. Nas circunstâncias em que a justiça hoje está agindo, não. Eu não vejo imparcialidade possível no primeiro grau em lidar com atores políticos de peso. Por quê? Porque exatamente esse tipo de atitude midiática, né, vai só ser fortalecida e nós vamos ter mais arbitrariedade. O veneno não pode ser de tal sorte que mata a criança, né? Então, é uma questão extremamente delicada, né? Claro que eu sou a favor de uma lei que reforce principalmente o abuso de poder em relação a atitudes midiáticas da Justiça e do Ministério Público e também de vazamentos de informações, né? E também de escuta de conversa entre advogado e cliente, né? E uma série de outras barbaridades que andam cometendo que matam o devido processo legal, né? Agora, eu lhe digo uma coisa, eu acho que esses instrumentos existem hoje. O problema não é a falta de instrumento, é a falta de resposta que se recebe da própria justiça na hora que se vai representar contra, né? Então, as pessoas também ficam um pouco iludidas se acham que uma lei em si, né, vai resolver a coisa, porque quem vai julgar segundo essa lei vão ser esses próprios magistrados e vai ser o Ministério Público que vai atuar na acusação, né? Então, não sei se isso sozinho resolve. Por isso eu lhe digo, eu hoje sou claramente contra a extinção do foro privilegiado até que nós tenhamos uma reforma do sistema que garanta uma atuação isenta, imparcial e equilibrada por parte do Ministério Público e da Justiça. Essa medida contra a corrupção é um projeto corporativo, né? É um projeto corporativo para dar mais musculatura a quem já está cheio de musculatura, né?
Na verdade, o Ministério Público se aproveitou da onda, né, de uma boa parte da sociedade mal informada, né, e também polarizada, né, que hoje vê o combate à corrupção como única finalidade do Estado brasileiro, né? Acho que é o programa número 1 e único programa que vale no Estado brasileiro. Esquece do combate à pobreza, da desigualdade, né, da proteção dos vulneráveis, para colocar o combate à corrupção como um bem maior. E o Ministério Público pegou carona nisso. Como o Ministério Público, nas manifestações de 2013, soube pegar carona para matar a PEC 37. Né? Ou seja, eu vejo muito nisso daí uma atitude de marketing do Ministério Público, e tanto assim é que essas medidas foram gestadas dentro do Ministério Público e a publicidade dessas medidas é essencialmente institucional. Então, elas têm muito pouco de medida de iniciativa popular. Olha, eu já trabalhei na cooperação jurídica internacional do Ministério Público e havia colegas na época que tinham como grande sonho transformar o Ministério Público na grande agência de cooperação jurídica internacional, na autoridade central, que o Ministério Público deveria tomar isso para si. Eu fui sempre contra. Eu naquela época já dizia, não, isso tem que ficar na mão do Executivo. E eles não entendiam. Eu disse, olha, muito simples, a Constituição é clara. Quem é responsável para manter relações com estados estrangeiros e organizações internacionais é o presidente da República, é o Poder Executivo. Está na Constituição. Né? Então, da mesma forma que a gente exige respeito à nossa autonomia e às nossas prerrogativas e às nossas atribuições, nós temos que respeitar também o que a Constituição atribui para os outros poderes. Não se pode excluir o Executivo de qualquer tipo de cooperação. Ou seja, isso é parte das relações internacionais do Brasil. Isso é parte de nossa diplomacia. Não se entrega no mundo nada de graça. E toda a cooperação internacional, ela é naturalmente limitada ao interesse soberano nacional e também ao conceito de ordem pública e moral pública. Portanto, o Estado, ele tem como negar cooperação quando essa cooperação afeta a sua soberania. E quem melhor sabe dizer a respeito disso é o Executivo, não é o Ministério Público. Não existem embaixadas do Ministério Público mundo afora. O Ministério Público não é soberano. O Ministério Público é só autônomo. Né? Então, me parece que muitos colegas estão confundindo autonomia com soberania. Né? As relações internacionais são gestadas dentro do Brasil, dentro do poder executivo. A nossa política externa. Né? E isso tem uma razão de ser. Os países só são respeitados nesse mundo se eles falam por uma boca só. País que fala por 5, 6 bocas e que fazem uma verdadeira cacofonia entre si não são levados a sério. Eu já vi situação em conferência internacional no Paraguai em que o representante, o chefe da delegação brasileira, externou uma determinada opinião sobre a cooperação jurídica internacional e foi na frente de todo mundo contraditada por um colega do Ministério Público na conferência internacional, ou seja, que um colega que era só membro da delegação foi lá, pediu a palavra para contrariar chefe da delegação. E a gente vê que loucura é essa. Quer dizer, como é que o Brasil aparece lá fora? Né? E os americanos sabem aproveitar isso muito bem. Acho que estão usando o Brasil nesse sentido? Os americanos sempre fizeram isso. Os americanos sempre se dirigiram diretamente às autoridades, né, específicas sobre cada atribuição para fazer o seu conchavo. Eles sempre bypassaram o Itamaraty.
Eles fazem acordos direto com os governos estaduais, com as polícias estaduais. Eles vão direto ao Ministério Público, eles vão diretamente à Polícia Federal. E como nós temos complexo de vira-lata, nós achamos que isso é muito bonito, ser chaleirado pelos americanos. E os nossos colegas embarcam nessa. Mas, na verdade, o que eles estão fazendo é enfraquecendo o Brasil e, na verdade, trabalhando contra a imagem do Brasil lá fora. Porque nós estamos aparecendo realmente como um Estado frágil que pode ser levado no papo. Certo. Sobre o projeto da terceirização que recentemente foi sancionado, né? Tem uma forma de barra? Na verdade, a terceirização, ela mata o artigo 7º da Constituição, dos direitos sociais, né? E, a meu ver, e a ver de muitos juristas, na verdade, os direitos sociais, tanto quanto as garantias fundamentais, fazem parte de cláusula pétrea, né? Elas não podem ser mexidas porque elas são, vamos dizer, a base dos direitos fundamentais de quem mora no Brasil, de quem é cidadão brasileiro. Tá? Tanto que, quando a gente traslada esses valores para os direitos humanos, nós falamos em direitos civis e políticos por um lado, direitos econômicos e sociais do outro. Tá? Então, esses direitos, vamos dizer, são as duas faces de uma mesma moeda. Então, para mim, o artigo 7º, ele é tão inviolável quanto o artigo 5º da Constituição. Né? Agora, isso vai depender muito da atitude do Procurador-Geral da República de questionar isso diante do Supremo Tribunal Federal e a atitude do Supremo também em acolher. Porque hoje nós vemos ministros do Supremo falando claramente contra os direitos trabalhistas, né? E dizendo que a Justiça do Trabalho é, vamos dizer, um laboratório do PT, né? Então nós temos que ver até que medida o Supremo está apto a defender aquilo que a Constituição determina. Se nós podemos confiar nesse, vamos dizer, nesse guardião da Constituição, nesse momento. Nós estamos vendo, vamos dizer, os consensos que montaram a nossa democracia depois da ditadura militar sendo dissolvidos, de uma forma geral. Tá? Então, quando esses consensos se desmancham, as pessoas já não se empenham mais pelos valores que estão dentro da Constituição. Tudo se torna relativo. Vale para um, não vale para outro. Vale em certa circunstância, não vale em outra, né? Então, por exemplo, quando prenderam o Daniel Dantas e colocaram algemas nele, nasceu uma súmula vinculante proibindo que se algemasse as pessoas. Agora, quando se algema Palocci e se apresenta Palocci algemado, o Supremo que baixou a súmula a vinculante, não dá um pio, ninguém fala nada. Então a gente vê que esses consensos estão todos virando pó, né? E ficamos numa insegurança jurídica enorme. Porque quem que a gente vai reclamar numa hora dessa? Olha, eu acho que se a sociedade não se organizar e não cobrar, sendo, vamos dizer, através dos mecanismos processuais, sendo através da sua voz nas ruas, tá? Nós podemos sepultar nossa democracia. Mas quem vai julgar esses procedimentos, né? Isso vai depender muito de como vai ser feita a pressão, porque nós estamos vendo que o Judiciário, o Ministério Público estão sujeitos a tudo que é tipo de pressão na mídia. Então tudo é uma questão de saber quem grita mais alto numa hora dessa. E se a sociedade não se organizar para gritar, ela não vai ser ouvida. Ruas. Ruas.